O que aconteceu foi o seguinte, o homem estava almoçando, o deputado, e aí ele começou a ver uma movimentação estranha, ele viu uma injustiça acontecendo e ele estava com as ferramentas necessárias de resolução de conflito. E aí ele chegou para resolver o conflito não foi resolvido tão simplesmente, ele teve que utilizar a ferramenta que ele estava. E aí o pau quebrou, escreveu, não leu, o tiro comeu, e o que aconteceu nesse troca-troca? Dá-lhe na nádega, deu na nádega do bandido. Quando o bandido toma na nádega, o que ele faz? Ele vira cidadão, exatamente. Porque antes, quando ele tá no troca-troca e tá justo, aí não, aí ele é bandido, ele é poderoso, ele vai pegar o que você tem. Mas no momento que você reage, aí não, aí ele é cidadão, aí ele tem que fazer audiência de custódia, aí tem que fazer corpo de delito, porque ele é um cidadão. Mas ele dá na nádega e daí pra frente só foi pra trás. Eu vou te mostrar essa história que eu acho muito evidente e muito que vai ser pauta de 2026. Por quê, Floriano? Porque a violência é o que mais preocupa o brasileiro. Só esse deputado, ele foi assaltado 3 anos atrás, ele foi assaltado alguns meses atrás e agora ele participou ali indiretamente de um assalto. Ou seja, a criminalidade tá impossível, tá complicada. E se o Tarcísio não conseguir acertar isso, esquece ele na presidência. Obviamente que não estou dizendo que o Lula vai ganhar, acho que o Lula vai perder, mas vai prejudicar muito a reputação do Tarcísio se ele não conseguir resolver isso ou melhorar isso até 26. Dito isso, agora eu queria que você fizesse uma reflexão comigo, tá? Uma reflexão que vai culminar em um grande obrigado. Porque a gente tem uma personagem hoje no Brasil que é injustiçada. Injustiçada pra gente, a gente tem que agradecer essa mulher. Quem que é essa mulher? A gente tem que agradecer a Janja. Eu te peço até que você comente aqui, obrigado, Janja. Porque de longe, tá? De longe. Como o protagonismo de Janja cria problemas dentro e fora do governo. Ela tem uma capacidade que, sem dúvida nenhuma, nesse exato momento, ela é a pessoa que mais converte voto da esquerda para a direita. Eu vou te explicar o porquê até mais do que o Nicolas. Mas antes, gostaria de fazer aquele convite, aquele pedido. Se inscreva no canal. Clique em se inscrever, ativa o sininho e curte o vídeo, porque com esse tipo de vídeo a gente informa os brasileiros. Brasileiro informado nunca vota no Lula ou no PT. Então me ajuda a melhorar o país em 26. Faça só a parte que eu tô fazendo a minha. Mas voltando aqui pro caso da gente, por que ela é tão boa e até melhor que o Nicolas? Porque o Nicolas vai comunicar com o cara que tá acordando ou com o cara que já tá acordado. É esse cara que o Nicolas vai comunicar. Mas a Janja não. A Janja comunica a incompetência do governo com o esquerdista, com o fanático. O fanático olha e fala assim, essa mulher foi pra China, brigar com um líder chinês, nem eles conseguem acreditar, falando assim, será que é isso mesmo? Não é possível, isso é fake news. E aí vem a Globo, vem todo mundo falando, ele pensa, caramba, isso é verdade, mas essa mulher é muito incompetente. Quem que escolheu essa mulher? Ah, foi o presidente. Será que o presidente é incompetente também? Ou seja, coloca aquela sementinha que vai amadurecer até quando? Exatamente até 26. E esse esquerdista vai votar em quem? Não sei, mas não vai ser no Lula. Essa é a minha humilde esperança. E essa mulher tá fazendo um trabalho sensacional. E olha que interessante, problemas dentro e fora. Ou seja, os ministros não gostam dela. Tanto que quando ela falou a besteira no Xiping lá, que foi um jantar bem privado, vazaram a informação. Por quê? Ninguém gosta da mulher. Ninguém gosta disso, é muito bom. Então, Janja, eu quero começar aqui pelo obrigado. Muito obrigado de verdade. Eu espero muito que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, beleza? E, contrapartida, vem o governo agora tentando converter as coisas. Como assim? Basicamente, todo o discurso do Lula até agora só foi coisa de alucinação. Como assim alucinação? Imprimir dinheiro não gera inflação. Várias coisas que você sabe que o mundo mostrou que não funciona. Se você dá muito dinheiro, vai gerar inflação. Se você produz muito dinheiro, vai gerar inflação. Não tem como. E ele tá colhendo o que ele plantou. E agora não. Agora parece que alguém direcionou ele e falou, cara, você tem que falar isso aqui, que se você continuar falando essas besteiras, você vai continuar apanhando, você vai perder as eleições. E aí o Lula, com medo de ficar preso, mudou o discurso. E quem começou a mudar o discurso claramente é o Haddad. O Haddad tinha comentado que ele aumentou o IOF sem falar com o Banco Central, sem falar com ninguém. Isso ele tweetou no Twitter dele, ele comunicou isso no Twitter dele, tá? Não tô inventando, eu mostrei o print em outro vídeo, mas basicamente agora ele falou assim, o aumento do IOF foi estudado por bastante tempo e debatido na mesa do Lula. O que importa debater na mesa do Lula? O Lula, por acaso, é economista? O Lula, se você perguntar qual foi a inflação dos últimos 5 anos, ele vai saber? Ou a inflação do governo dele, você acha que ele vai saber? Sabe qual que é o potencial monetário do país, ele vai saber? Não vai saber de nada, então conversar com o Lula não importa nada. Porque provavelmente nessa mesa, sabe quem tava? A Janja. E é por isso que o país está crescendo tanto, tá conseguindo acordar e se libertar do Lula, entendeu? Porque a Janja tá fazendo esse trabalho. Janja, muito obrigado de verdade. E agora vem um discurso do Lula, tá? O Lula agora começa a tentar mudar a narrativa e começar a se comunicar com as pessoas racionais. Vai dar certo? Acho que não, mas presta atenção no que ele falou aqui. E aí os companheiros
do mercado para os empresários, não só para os bancos, para os empresários. Ele está tentando falar para os bancos empresários porque ele está apanhando e ele sabe que não vai ter doação em 26. Normalmente os grandes empresários do país doam para todos os partidos. Por exemplo, o dono da Cosan não vai doar para o Lula. E vários outros que estão apanhando e estão achando uma incompetência gigantesca não vão doar. Vai faltar dinheiro se eles não conseguirem trazer o dinheiro do INSS para o Brasil. Mas se eles conseguirem trazer, vai chamar atenção. Quando virar o jogo, se eles perderem, a PF vai para cima e o Lula vai apodrecer na prisão. Espero que vocês nunca tenham dúvida da seriedade desse governo. Esse aqui não é um governo de aventureiros. Não é possível. Ele não tá lançando Esse aqui não é um governo de gente sem cara. Amigo, por acaso o seu ministro da Economia é economista? Só me responde essa. Nem vou acrescentar muito. Só me responde essa. É economista? Porque parece que se você coloca o ministro da Economia que não é economista, parece que é palhaçada, parece que é brincadeira. Gente sem rosto. Aqui nesse governo... Sem rosto não é mesmo, porque a gente tem o rosto da Janja pra agradecer, né? Todo mundo tem um compromisso sério com a Sério não, Lula? Lula, não vem mentir comigo, pelo amor de Deus. Sério? sua história. Eu não penso em... Que história? História de corrupção, mensalão, que você agora vai dar mais um passo, porque sem dúvida nenhuma, esse escândalo do INSS é o maior de todos, chegou na casa do bilhão. Então parabéns, realmente você está construindo uma história incrível. que eu tenho o direito de fazer algum absurdo com esse país. Você já fez, Lula, pelo amor de Deus, cara, mente na cara dura, né? Economia não se faz com mágica. A gente não inventa. A gente sabe que aquilo que é fácil hoje pode ser difícil amanhã. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei, eu não quero ser... Milei você não vai ser mesmo, cara, é zero chance. O Milei tá reduzindo a inflação, diminuindo a pobreza. Você tá aumentando a inflação, aumentando a pobreza, Lula. Me ajuda a te ajudar, Lula. E a picanha? E a picanha, Lula? Você foi igual o Milei, só que o Milei cumpriu e você não. Eu tô tranquilo, sereno. Tem um bom governo, bons ministros, bons presidentes de banco, bons deputados, bons amigos sindicalistas, bons amigos do povo. Por que não ficar nervoso? Sindicalistas estão sendo roubados? Pô, quer dizer, os sindicalistas que estão roubando, que vai ter uma investigação, que vai ter uma CPI lá pertinho das eleições. Lula, tá tomando remedinho, né, Lula? Por que eu vou fazer bravata? E aí? Então, essa é a grande vergonha, ele está tentando comunicar de uma forma racional. Vai conseguir? Acredito muito que não vai conseguir. Dito isso, agora vamos voltar para a realidade. Produção de veículos foi a maior para abril em 6 anos. Eu achei isso aqui muito estranho, tá? Eu achei a notícia estranha e eu fui pesquisar. E aí, na hora que eu pesquisei, o que eu entendi? A venda de veículo no Brasil caiu e está caindo, o que faz sentido porque a economia está ficando cada vez mais fraca. A inflação do mercado está sugando o dinheiro da galera, logo não está na hora de trocar de carro. Dito isso, por que a produção subiu? Porque a galera está produzindo para exportar. A exportação teve uma alta de 46%. E o que é 47%? O que aconteceu provavelmente? Como o Trump reorganizou ali as taxações, exportar veículo do Brasil começou a virar um bom negócio. E por isso que a produção aumentou. Porque o consumo interno só está caindo. E isso é muito, mas muito triste. E agora eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo desse senhor aqui, que é um advogado. Eu não conheço ele, só que ele fez um vídeo sobre a Cracolândia que eu achei sensacional. Presta atenção nisso aqui. Quem já viajou para a Europa vai parecer Europa. Presta atenção nisso aqui. Fala pessoal, beleza? Hoje é 18 de maio. Falaram que conseguiram esvaziar a Cracolândia, eu vim aqui conferir. Nessa parte que é Europa não, é algo calma aí. inimaginável, né? E não é que tá vazio mesmo? Ó. Crianças brincando ali na pracinha. Vocês vão entender porque eu falei Europa. Deixa eu virar a câmera. Ó. Olha isso. Quem já foi na Europa vê esses grandes monumentos aqui, tudo limpinho. Isso aqui é cheio de cracudo, cheio de barraquinha. Ó. Eu tô no meio da rua. Olha essa parte que ele vai entrar, como que é bonita. Eu nunca fui nesse lugar, tá? Olha isso aqui. E eu moro em São Aqui é a Paulo. maior concentração dele. Fica cheia de barraca, não dá nem pra passar. Olha. Ou como tá limpo, tem segurança, que ele mesmo fala. Ó, o poder público, quando quer, consegue, hein? Parabéns ao Tarcisão, Ricardo Nunes. Cheio de policial, tá tudo sitiado. Ó. Isso aqui era só Criança brincando cracudo. ali no meio, na Cracolândia. E eu na Cracolândia aqui com iPhone, uma bike que também chama atenção, mas tá cheio de policial. Ó, vou mostrar só essa parte aqui, ó. Estação Júlio Press. Olha a estação. Isso aqui na Europa é sempre bem tratado, tem turista e tudo mais. Me lembra muito a estação de Amsterdã, que é uma estação bem parecida com essa.
feita pelos ingleses, muito linda a situação. E não tem ponto turístico, por quê? Isso aí era ocupado por cracudo. Agora não é mais. Então, parabéns ao Tarcísio, parabéns ao Ricardo Nunes. Obviamente que ele tem que melhorar mais a segurança pública para conseguir ter uma posição com maior vantagem em 26, mas ter acabado com a Cracolândia, com certeza vai virar uma bandeira da campanha muito grande. E agora eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, que é para onde a gente está tentando caminhar. Ou a gente vai caminhar para esse futuro, ou para o futuro estilo Bukele. Presta atenção. Isso aqui é na Inglaterra, tá? Presta atenção no que acontece. Um meliante, um bandido, sei lá, pega uma bicicleta e taca na cabeça dos ladrões. Dos ladrões não, da polícia. Isso que é polícia, tá? Corrigindo é polícia. O ladrão, sei lá, que é meliante, sei lá, pega e taca uma bicicleta na cabeça da polícia. Beleza. Aí o policial vai pra cima, ó. Aqui não. E dali. E dali. O policial tomou um soco. Você viu isso? O policial tomou um soco. É um frango. E ele não consegue lidar, ele não pega a arma. Ó, e tem a mulher aqui, que a policial também não faz nada. Ele ameaça atirar. A hora que acontece, pessoal, o meliante jogou um repolho, sei lá. Aí chega um velho, o velho dá um mata-leão, não sei o que esse velho fez, derrubou o cara. O policial é um incompetente. E por que eu mostrei esse vídeo? Porque simplesmente é esse o caminho que a gente está indo. A gente está criando tanta regulação, tanta coisa, que esse policial deve ter medo de reagir e ser preso. Porque deve ter vários casos lá de reação de policial, que é preso e basicamente ele fica com medo e ele não reage. E ele toma uma porrada na cara. Agora eu te pergunto, esse é o cara que deveria estar gerando a segurança da Inglaterra, e não estão gerando. Se você não sabe, a criminalidade da Inglaterra, agora de Londres especificamente, está subindo muito, está tendo sequestro, roubo de relógio caro, realmente está inseguro o país. Por quê? Você passou por um tempo tão seguro que simplesmente os policiais vieram frango. Você criou tanta regulação para travar os caras que virou frango. Eu acho que agora, ou a gente vai para esse caminho de realmente entregar para o PCC, ou a gente vai para o caminho de escreveu, não leu, tiro comeu. É esse o caminho. E aqui vem agora um vídeo que eu achei sensacional, tá? Sobre a evolução do PCC e como o PCC é bem organizado. Presta atenção nessas falas aqui do Kim Kataguiri. Presta atenção. Há muito tempo já no Ministério Público, a Secretaria de Segurança já sabe que tem a divisão das gravatas, que é advogado, promotor, juiz, cujo cursinho foi pago pelo PCC, e o cara passou no concurso sobre o escritório de advocacia financiado pelo PCC para defender o PCC. Até aqui eu acho tranquilo, entre aspas, tá? Não tem envolvimento ainda inserido no ente público. Isso aqui não tem como muito controlar, isso vai acontecer. Mas agora começa a parte que deveria ser controlada. Tem divisão dos jalecos, que é médico e enfermeiro formado pelo PCC para atender o PCC, e descobriram a nova divisão recente, que é a divisão de ONG e de produção de filme para fazer a defesa do PCC, para destruir a reputação de juiz e de promotor e de policial. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm que fazer a população comprar que o certo é isso aqui, ó. O certo é o policial ser um frango. É isso aqui que é o certo. Então, eles têm que manipular a cultura. Eu li um livro sobre o crescimento de Hollywood e mostra exatamente como os Estados Unidos influenciaram a indústria hollywoodiana para colocar o esquerdismo como ruim, que eu acho que é a manipulação correta, tá? Mas teve essa influência. E agora, inspirado nisso, o PCC está querendo fazer um movimento contrário, que também se narra que a cultura woke nasceu dessa forma, com financiamentos ocultos para manipular a opinião do Ocidente. E esses ocultos, boatos, que vêm muito da Rússia e da China. Que combate E deu certo, né? facção criminosa. A operação chama Grito Falso. E por quê? Essa ONG ligada ao PCC conseguiu articular a produção de um documentário chamado O Grito, que foi pro Netflix, sobre as condições carcerárias, falando de maneira genérica, pobre. E como que é bizarro, tá? Eu não apoio que esse filme seja tirado do ar. Eu apoio que um indivíduo, que até talvez eu possa fazer esse vídeo, pega, assiste o vídeo na íntegra e vai pausando e quebrando o carta-argumento. Por que você não recomenda tirar esse filme? Porque é censura. E aí você não pode usar a censura pro bem. A liberdade de expressão tem que ser uma essência, tem que ser um pilar. Como nos Estados Unidos é o primeiro artigo, a primeira emenda. Ou seja, a liberdade de expressão tem que ser um pilar, então ele tem que ter o direito de fazer isso. Aí o que você pode fazer? Você pode perseguir a produtora para ela ter que justificar de onde ela tirou o dinheiro. Como ela vai ter que justificar que tirou do PCC? Aí beleza, você pode punir os envolvidos. Mas tirar do ar eu não apoio. Mas olha só que piora. Coitado que furtou isso aqui, ele tá preso em condições desumanas, mas na prática é uma peça de propaganda para beneficiar o crime organizado. Não é uma peça de propaganda qualquer, é uma peça de propaganda com... Olha que bizarro.
na maior plataforma de streaming, com depoimento do presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro da Justiça com o documentário. É, de fato, você normalizar e criar a crença de que tá tudo bem, existe um outro estado paralelo que se chama PCC e que a gente convive com ele e que, mano, é uma disputa, é Coca-Cola e Pepsi aqui, pô, tem o estado brasileiro e tem o PCC. Isso é bizarro completamente. E até gostaria de saber se vocês gostariam que eu fizesse um react desse documentário, colocando ponto por ponto e aonde que eles colocam a manipulação. Comenta aqui, se você tiver muita gente pedindo, eu vou fazer. Dito isso, agora vamos para o ponto que eu comecei o vídeo, que é a criminalidade. Antes disso, tem outro vídeo que eu acho interessante, que basicamente um bandido pegou e foi assaltar um mercadinho, o dono reagiu, liquidou. Foi como? Escreveu, não leu, o tiro comeu e basicamente o homem não sobreviveu, o bandido. E basicamente os familiares fizeram isso aqui. Olha que bizarro isso aqui, olha que bizarro. Tá perdendo a linha, o Brasil tá perdendo a linha, Os familiares pegaram pedras pra atacar no homem que foi assaltado e reagiu pra defender o seu patrimônio. Olha só, pedra, ó. Umas pedras grandes, ó. Ó as famílias, ó. E aí, o que acontece? E o que acontece? É muito triste, porque a família tá apoiando o filho a ser bandido. Olha isso aqui. Foi nem no mercado, tão tacando no homem, né? Olha só. Aí são os oprimidos, né? Obviamente que esses caras são os oprimidos. Mas nem sempre acontece assim, amigo. Tem vezes que escreveu, não leu, o tiro comeu. E agora vamos começar. Isso aqui aconteceu em São Paulo. Tem a matéria da Globo e depois vou mostrar a matéria do próprio deputado dele falando o que aconteceu. Mas presta atenção nessa matéria aqui do SBT que fica muito completa. Presta atenção. 3 homens foram presos e um adolescente foi apreendido logo após o grupo assaltar um condomínio de luxo em um bairro rico de São Paulo. A fuga da quadrilha foi interrompida porque um delegado passava pelo local no exato... Esse delegado é o deputado. ...momento da ação e atirou. Quem acompanha o caso e traz todos os detalhes ao vivo para a gente agora é o repórter Marcelo Bittencourt. Bita, uma boa noite para você. Traz as informações para a gente. Uma excelente noite para você, Simone, e a todos que nos acompanham. Foi uma perseguição cinematográfica aqui, região de Moema, zona sul da capital paulista. Esses 4 homens, eles invadiram um condomínio e roubaram. Na fuga, eles se depararam com o delegado, ex-delegado e também deputado estadual, Antônio Diolim, que estava em um restaurante na frente do condomínio. Que, ao perceber a ação criminosa, deu voz de prisão para os bandidos e, a partir daí, essa perseguição. 4 carros foram atingidos, 2 motoqueiros atropelados e chegando nesse ponto... Olha como eles estão bonitinhos, olha só. Vai fazer corpinho de delito, vai fazer audiência de custódia, daqui a pouco dá na rua para assaltar de novo. Eles desceram, tentaram fugir, um deles acabou sendo baleado, socorrido, passa bem, um menor apreendido e outros 2... Esse baleado levou a bala na nádega, no outro vídeo vai falar. 2 suspeitos que foram levados para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, a polícia que investiga o caso. É uma vergonha, né, amigos? É uma vergonha. Tudo bonitinho, no carro, arrumadinho. Agora vamos para o off-topic. O delegado foi o delegado Olim, que é deputado agora. Presta atenção no que aconteceu, vai. 4 ladrões roubaram um prédio aqui. Olha e o homem agora aí, ó, pegamos eles aqui, ó. Aí, ó, tem um baleado aqui. Olha os 4 aí. Olha, ó, doutor Olim aqui, Moema, João Pedro Continol, ladrão de condomínio. Doutor Olim viu os caras. Vários carros aí, doutor, tava no restaurante aí. Cana nos caras. Isso aí, doutor, cana neles. Isso aí, juiz que eles deram, tem baleado. Tem um baleado na boca. Mostra aqui, ó. Tá todo batido. Tá preocupado em dormir agora, ladrão? Pede, você pediu pra mim? Pede. Pediu, já pediu. Cadê, doutor? Tamo junto. Tamo aí. Boa, irmão. E aí, quem que vai pagar esse prejuízo? Eles bateram um carro, parece que atropelou 2 motociclistas, e aí tá bonitinho, deitado, um tomou um tirinho na bunda e acabou. E vai pra audiência de custódia. E sabe como que é bizarro? Sabe o que é mais bizarro? É que esse delegado, que eu acabei de mostrar, o deputado Olim, basicamente ele foi assaltado, o Rolex dele foi roubado, olha só, dia 2/5, ó. Dia 2/5, ele teve o relógio dele roubado em bairro Nobre de São Paulo. E quando você busca pra trás, em 2023, ele teve uma tentativa de assalto, tentaram assaltar ele, e ele mandou a galera lá pro outro lado. Nessa matéria que cita, ó. Isso aqui, ó, foi em 2022. 2022 tentaram assaltar ele e o couro ardeu. Beleza? Só que da última vez, agora, recentemente, dia 2/5, muito recente, olha só, dia 2/5,
assaltaram ele e agora, dia 25/5, ele presenciou um assalto. A criminalidade em São Paulo tá bizarra. Mas por quê? Eu conversei com um policial que fica na Paulista, ele falou, cara, eu aprendo menor, que eu não posso nem prender, eu tenho que aprender, e eu aprendo, não posso nem colocar algema. E esse cara que eu aprendo, esse menor, ele pega e já tem 5, 6, tem menor que eu já peguei, tinham 30 passagens. O cara vai pra ser solto, e a gente fica de trouxa, e a gente não pode ter arma, porque o delegado pode ter arma, o que é muito bom, que eu acho pertinente, mas você, cidadão, não pode. O outro bandido pode, você não pode. Você tem que ser um trouxa e simplesmente rasgar seu patrimônio. É isso que tem que acontecer. E aí, basicamente, o bandido tentou fugir, causou um mega prejuízo e vai ficar na bunda de quem? Na sua bunda. Na bunda de quem estava envolvido. E o cara só tomaram um tirinho. De 4, um tomou um tiro. Então é uma vergonha isso, é uma vergonha. E essa vai ser a grande pauta de 2025 e isso pode gerar um Bukele no Brasil. Pode gerar um Bukele, porque imagina, esse cara, ele participou de 3 assaltos nos últimos 3 anos, beleza? Se você colocar nos últimos 5 meses, ele participou de 2 assaltos. Participou, que eu quero dizer, ele estava no local, que foi esse agora, e o outro que ele foi assaltado. Agora, imagina o nível de criminalidade que deve estar em São Paulo para esse cara ter sido assaltado 2 vezes em um curto... Assaltado não, ele foi assaltado uma e participou da outra. Participou sim, ele reagiu ali. Ou seja, uma vergonha. A criminalidade está aumentando muito. Isso vai tirar voto do Brasil inteiro, porque São Paulo tá ruim, mas, por exemplo, Bahia e tudo mais está muito pior. O Brasil tá muito criminoso. Por quê? Porque a gente colocou um criminoso no poder. É ou não é? Comenta qual a sua opinião. Dito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e curta o vídeo pra gente conseguir informar o Brasil, erradicar a esquerda do poder em 26. Faça a parte que eu vou fazer a minha. Um abraço.